Olá, meus queridos, estamos aí mais uma vez com mais um pouco de aprendizado, vamos aprender juntos. E o tema da aula de hoje é a arte de pregar. Eu quero que você fique ligado conosco e nós teremos o prazer de passar algumas dicas aos pregadores leigos ou até a pastores a respeito da pregação, ok? Fique ligado aí, depois de eu dar alguns recados, você vai passar a aprender conosco um pouquinho nesse primeiro vídeo sobre a arte da pregação, que tem tudo a ver também com liderança, com gestão, ok? Muito importante. Fique ligado. Pois bem, eu estou aqui para convidar você para assinar o nosso canal, se inscrever nele, mandar um WhatsApp que você está gostando, mandar um WhatsApp com sugestões. Então, vamos manter esse relacionamento, essa comunicação, esse canal aberto de comunicação aí com os dados que você vai perceber aqui embaixo, você poderá fazer contato conosco, ok? Então nós vamos dar algumas sugestões bem práticas aí. Para alguém pode parecer muito simples, mas a gente tem visto aí ao longo do tempo, assim, os pregadores cometendo alguns erros que tornam as mensagens, o contexto, a pregação um pouco enfadonhas. Então aí vai a primeira dica muito simples. Hoje a gente precisa usar o microfone, ok? O microfone ele torna-se essencial nas igrejas, sejam pequenos auditórios, grandes auditórios, é preciso saber fazer uso do microfone. E a gente tem visto muitas vezes que muitos pregadores, eles colocam o microfone muito próximo dos lábios e na medida em que eles vão pregando e vão se motivando e vão aumentando o volume da voz, aquele som estridente que dói os ouvidos dos que estão assistindo a pregação, a palestra. Então, esse é um primeiro cuidado que eu sugiro que você tenha. Tenha cuidado com a questão da distância do microfone. Saiba movimentar o microfone. Quando você estiver falando baixo, você aproxima o microfone. Na hora em que você for falar alto, você dá aquela afastada. Isso é essencial, é muito importante, ok? E tem uma coisa, de repente no começo vai ser difícil, mas comece a treinar, e à medida que você vai treinando, você consegue. Nem fale muito baixo, e se falar baixo, você colocar o microfone longe, as pessoas não vão ouvir. Agora, se você falar muito alto, e se você colocar o microfone muito perto e falando muito alto, as pessoas vão cansar de te ouvir. Então, fica essa dica importante aí para os pregadores, essa primeira dica, saiba manusear o microfone, questão de microfonia, questão do microfone muito perto dos lábios ou muito longe, tome cuidado. Então, seja assim, maleável nessa questão. Coloque o microfone mais longe quando você estiver falando mais alto, e coloque ele mais perto quando você estiver falando mais baixo, ok? Essa é a primeira dica, muito importante para os... Outra dica importante para os pregadores é a questão da quantidade de versículos sobre os quais você... Outra dica importante é a respeito da quantidade de versículos sobre os quais você irá pregar. Por exemplo, se você está pregando sobre um texto comprido de 20, 30, 40, 50 versículos, e se você tem meia hora para pregar, por favor, não leia todos esses versículos. Você tem que se preparar antes, obviamente. E na hora em que você estiver se preparando lá no seu quarto, na sua casa, você vai ler os versículos e você vai, na hora que você estiver pregando, mencionar apenas aquelas partes mais importantes do versículo bíblico. Então, é incrível você ver o pregador muitas vezes, quando ele tem meia hora, ou 20 minutos, ou até 40 minutos para pregar, que é um tempo suficiente para transmitir a mensagem de Deus, e às vezes o pregador, ele lê aquela quantidade, aquela enormidade de versículos, e isso é falta de sabedoria. A Bíblia diz que se você tem falta de sabedoria, peça a Deus, né? O apóstolo Tiago, ele diz isso na sua carta. Então, é uma dica que eu vou te dar, que eu estou te dando, que é muito importante. Não esqueça, não leia todos os versículos, não seja enfadonho. Dias atrás, eu fui numa igreja
onde o pregador, eu creio que por falta de alguém explicar para ele, falta de conhecimento, ele leu 40 e poucos versículos, depois ele leu mais 35 versículos, e assim ele tomou o tempo e vai ser impossível você explicar 20, 30, 40 versículos numa mensagem. E muitas vezes aquelas pessoas que leem essa quantidade de versículos, a gente vê que usam ali os versículos apenas como pretexto para aquilo que... Outra dica importante é a respeito da postura do pregador, do comportamento do pregador no púlpito. Pregadores que ficam andando o tempo todo em toda a plataforma, eles chamam mais atenção do que a própria palavra. E toda atitude do pregador que chame mais atenção do que a palavra de Deus e do que o Deus da palavra, ela é totalmente dispensável. Então não esqueça disso, tome cuidado com o seu comportamento, ok? Tome cuidado no uso das mãos, tome cuidado no uso do seu corpo, certo? Também, obviamente, você não vai falar algo que seja de um sentimento, que você quer passar um feeling, um sentimento de alegria com um rosto fechado. E o contrário também, você não vai passar algo uma passagem que está falando de um funeral, de algo triste, sorrindo, dando risada. Também isso não tem cabimento, não teria cabimento. Então tome cuidado, tá bom? Eu vou repetir o que eu já disse agora há pouco. Qualquer atitude demasiada do pregador que chame mais atenção do que a palavra, ela é completamente dispensável. E outra coisa, o pregador, ele não deve ser lembrado pelo seu comportamento, de ter pulado, de ter gritado, de ter quase arrebentado os tímpanos dos ouvintes. Não, ele deve ser lembrado pela palavra de Deus que ele pregou, porque é a palavra que nós pregamos, né? O apóstolo Paulo, ele escrevendo a Timóteo, ele diz assim, que no 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2, que pregues a palavra, ok? Então nós estamos diante das pessoas para pregar a palavra. As pessoas estão sedentas de ouvirem a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o pão que vai alimentar a alma. Outra dica fundamental também é conhecer o contexto. A lei do contexto, ela é uma das mais importantes leis da interpretação da Bíblia, principalmente quando a gente prega um sermão expositivo. Eu, nesse vídeo que eu estou gravando hoje, eu não vou falar sobre os tipos de sermões que existem, tá? Eu vou me ater apenas a algumas dicas do que os pregadores devem e não devem fazer, ok? Porém, quando uma pessoa ela vai pregar a palavra, mesmo que sejam 2, 3 versículos, que normalmente é isso que se usa, não esqueça de saber o contexto, onde aquele texto foi inserido. Por exemplo, quando a gente vai interpretar as parábolas de Jesus, toda parábola que Jesus enunciou, ela adveio de algum contexto, de uma situação. Alguém questionou algo para ele, ou os fariseus, ou os discípulos, ou uma outra pessoa questionou algo a Jesus, e Jesus, em contrapartida, dando resposta àquela pergunta, ele conta uma parábola. Então, como a gente vai interpretar aquela parábola? A gente vai interpretar verdadeiramente vendo o contexto aonde aquela parábola está inserida. E dessa maneira vai ficar muito fácil, porque é preciso que se saiba que parábola, ela só tem uma interpretação. A gente não pode usar cada detalhe da parábola ao bel prazer do pregador. Não dessa forma. O que deve ser feito é, através do contexto, descobrir o que realmente Jesus queria dizer com aquela parábola. E assim, outros textos da Bíblia, eles vão usar a mesma lei, a lei do contexto. Procure se familiarizar mais com essa questão do contexto. Leia bons livros, né? Tem um livro antigo, mas muito bom, Entendes o que Lês. Eu agora não me lembro o autor, mas se você colocar no Google, você vai saber exatamente quem era o autor, quem foi o autor. Entendes o que lês. Outra coisa importante para o pregador é a questão do tempo. Eu tive um pregador no seminário do Rio de Janeiro, o pastor Jerry Key. Ele tinha uma frase onde ele dizia o seguinte, ele dizia assim que até 20 minutos, meia hora, Deus está usando o pregador e ele está sendo um instrumento nas mãos de Deus. A partir desse tempo, a pessoa está falando
de si mesma. E não é esse o intuito, nós somos apenas um canal. Então, tome muito cuidado com a questão do tempo. Se você foi convidado para pregar e foi informado a você que você teria 30 minutos, use 30 minutos. Se não tem um relógio no templo onde você possa ver o tempo passando, leva o teu celular, leva um relógio, coloca lá do lado do púlpito e fique ali de olho para saber, né, quanto tempo você está pregando. E alguém já falou o seguinte, que é melhor que as pessoas fiquem com vontade de ouvir o pregador do que com o desejo de nunca mais ouvir o pregador. Então, quando a gente prega por muito tempo, tem que também tomar cuidado com as repetições. Cuidado quando você fica repetindo a mesma coisa. Às vezes é importante repetir para que as pessoas assimilem aquilo que está sendo pregado, mas quando se repete demasiadamente, vai demonstrar que você está preparado, você não está bem preparado para pregar a palavra. Então fica essa outra dica importante para você, que é a dica do tempo. Cuidado, 20 minutos, meia hora. Uma dica importante é a seguinte: seja você mesmo. É muito bom a gente conhecer sobre outros pregadores, saber da vida deles, ter visto vídeos, aprender, mas seja você mesmo, não queira copiar ninguém. Cada um foi criado com especificidades por Deus. Nós somos muito específicos, cada um tem a sua característica, ninguém é igual a ninguém. Então, quando você estiver pregando, não queira copiar esse ou aquele pregador famoso, ok? Durante muito tempo, não sei se vocês estão lembrados, algumas pessoas achavam que se colocar um fundo musical para a hora que tivessem pregando, aquilo daria mais autoridade à pregação. Isso não tem nenhum sentido. Não sei se vocês sabem, mas na história de Billy Graham, por exemplo, quando Billy Graham ele fez uma grande cruzada numa cidade famosa, se não me engano foi Chicago ou outra cidade dos Estados Unidos, durante muitos dias sempre se tocava um hino do cantor cristão, né? Um hino que falava, um hino que fazia um apelo. E aí, todas as noites, pessoas iam aceitando a Cristo. Era uma temporada, era uma grande tenda que eles montaram ali, e era uma temporada de pregações, onde Billy Graham ia pregar todos os dias. E num determinado momento, quando ele fazia o apelo, então se colocava aquela música, um coral cantando aquela música, ou até mesmo um cantor, com alguém tocando ao piano, ele cantava aquela música. Pois bem, dentro de alguns dias, os jornais que estavam fazendo a cobertura do evento começaram a dizer que as pessoas estavam indo à frente, tocadas pela beleza do hino que era cantado. Aí o que Billy Graham fez? Billy Graham disse, a partir dessa noite, nós vamos cortar a música na hora do apelo, vamos cortar a música no final da pregação. E com certeza o poder do Evangelho é que transforma, que continuará transformando essas vidas. E o que aconteceu? Muito mais almas se renderam aos pés de Jesus. Então tome cuidado com essa questão de copiar outros, de querer ser igual a esse ou aquele pregador, não é? Ser uma cópia que muitas vezes vai se transformar numa caricatura daquele pregador, não é? E também com relação aos fundos musicais, porque às vezes a pessoa até toma aquela decisão, mas com o tempo ela viu que ela foi à frente apenas por emoção e o compromisso dela com Cristo termina ali. Pois bem, pessoal, aí foram algumas dicas do que os pregadores devem e não devem fazer. Então eu quero me despedir agora e mais uma vez pedindo a você que você se inscreva em nosso canal, que você compartilhe o nosso canal, que você assine o sininho para receber as notificações. E eu espero que você tenha sido abençoado com essas dicas, tá? Que Deus possa te usar cada vez mais, que Deus te abençoe. Nós sabemos que o pregador ele tem que pregar na dependência do Espírito Santo, mas o conhecimento, mas a capacidade, a sabedoria, a postura, o comportamento, todas essas coisas também são importantes e farão com que as pessoas, na verdade,
reflitam sobre aquilo que foi pregado e não sobre alguma atitude fortuita ou terrível que o pregador tenha cometido, tá certo? Porque o foco é a palavra de Deus, nós somos apenas instrumentos. Então, fica com Deus e até uma próxima aula, se Deus quiser.